Olá, gente. Bom, hoje estamos aqui para o capítulo 11, que é Resumo, o impacto da autoestima. Esse capítulo, ele é um resumão, mas ele é um capítulo muito bom. Então ele pega pontos bem específicos, de uma forma bem resumida, bem clara, bem objetiva, e eu vou até fazer mais de um vídeo sobre este capítulo, porque eu acho que é bem importante. Ele está muito bem escrito nesse sentido, né? Então, vamos começar com os pontos básicos desse capítulo. A grande pergunta dele é assim: então, afinal, como aumentar a autoestima? A autoestima não é determinada pelo sucesso mundano, pela aparência física, pela popularidade ou por qualquer outro valor que não seja diretamente controlado pela nossa vontade. Em vez disso, está relacionada à nossa racionalidade, honestidade, integridade, a todos os processos de nossa vontade e todas as operações mentais pelas quais somos responsáveis. Ou seja, aquela história de ficar mais bonito para os outros, né? De ganhar dinheiro para mostrar o meu carro, minha casa, enfim, qualquer outra coisa, de me tornar popular. Todas essas ideias que na nossa cultura são diretamente conectadas com a autoestima, no fundo, não tem absolutamente nada a ver com autoestima. Isso é bem importante, tá? Por quê? Porque o que vai de fato gerar autoestima são todos os processos internos que me organizam de uma maneira que, dentre outras coisas, podem me fazer alcançar isso. Por exemplo, há uma diferença muito grande no desenvolvimento da autoestima. Digamos que eu sou uma pessoa que tenha, ao longo da minha vida, eu desenvolvi problemas de relacionamentos afetivos, né? Então, digamos que eu tenho uma dificuldade muito grande de confiar nas pessoas, de me relacionar e de fazer amigos. Eu busco, faço uma terapia, faço um trabalho de terapia em grupo para trabalhar minha ansiedade social e começo a conseguir amigos. Começo a conseguir conversar com as pessoas sem sentir medo. Começo a conseguir ser querido dentro de alguns grupos e até de ter grupos que me chamam para fazer atividades. Eu começo a ganhar uma notoriedade social, eu começo a me tornar um pouco mais popular. E isto é bom para minha autoestima. Agora, isto é bom não por causa da popularidade que eu ganhei. Isto é bom por causa de todos os processos internos que eu fiz, todos os comportamentos que eu executei, que no fim resultaram nisto. A popularidade não é tão importante quanto os processos internos que a pessoa desenvolveu para chegar até lá. E este é o grande ponto do Nathaniel Branden. Você vai estar desenvolvendo a tua autoestima a partir do momento em que você começar a desenvolver estes comportamentos. E quando estou dizendo comportamento, gente, não é só comportamento externo, ou seja, coisas que você faz no mundo. É comportamento interno. Como eu penso, o que eu penso, como eu me organizo para o meu dia a dia internamente. Né? O que eu vou fazer hoje, o que eu não vou, quais são minhas intenções, meus valores, como tudo isso está estruturado dentro de mim. Tá? Então, isso daqui é muito importante. A maior parte das pessoas procuram a autoestima em lugares onde ela não existe. E esse é um dos grandes problemas. Elas querem dinheiro. Quando elas tiverem dinheiro, as pessoas vão gostar dela. As pessoas vão gostar dela, vão gostar do dinheiro. E eu canso de atender as pessoas neste momento da vida, em que conseguiram um monte de coisas e no fim continuam tão vazias ou tão doloridas, machucadas, feridas quanto antes. Tá? Uma vez que a autoestima positiva constitui o sentimento, a experiência e a convicção de estarmos adequados à vida e aos seus desafios, é que a mente é a ferramenta básica para a nossa sobrevivência. O pilar central da autoestima saudável é o compromisso de viver conscientemente, o que envolve racionalidade, honestidade e integridade. Viver conscientemente é viver de maneira responsável em relação à realidade, com respeito pelos fatos, pelo conhecimento e pela verdade, com plena consciência dos próprios atos. Ah, Kim, mas a minha verdade é diferente. Tá. O que o Nathaniel Branden está falando de verdade, o que o Nathaniel Branden está chamando de verdade, é a relação da pessoa com o real. Ah, mas as minhas opiniões importam. Sim, suas opiniões importam. Importam na medida em que elas de fato te ajudam no mundo. Qual um dos grandes problemas, e isso acontece muito hoje, em relação à questão da pessoa não estar em contato com a realidade?
ela geralmente está em contato com as ideias dela, com aquilo que ela queria que acontecesse, e não com aquilo que de fato está acontecendo. Mas ao invés da pessoa ponderar e refletir, por exemplo, será que o que eu estou fazendo de fato está me trazendo aquilo que eu quero? Será que esta minha forma de me ver os outros, ver o mundo, realmente está me ajudando? Ela insiste. Né? Então ela começa a culpabilizar os outros, culpabilizar o mundo, culpabilizar a sociedade. Por quê? Porque a ideia que a pessoa tem está super certa, sempre certa. Então ela nunca vai questionar isso. E a autoestima saudável é um questionamento disso. Por exemplo, quando uma pessoa está deprimida, tá? Quando ela desenvolve uma depressão, uma das coisas que nós vamos fazer em terapia é questionar coisas que ela sente como muito verdadeiras. Como, por exemplo, que ela não é boa o suficiente, que as pessoas e o mundo, que o mundo é um lugar hostil e que as pessoas também são hostis, que não há esperança no futuro. Esses pensamentos, quando a pessoa está sofrendo com depressão, são sentidos como a verdade. Isso não tem sombra de dúvida. Tá? Dependendo do grau de rigidez, e a pessoa pode às vezes ter um pouco de dúvida em relação a isso, ou dependendo do grau de rigidez, ela tem plena convicção. Então, fazer esse questionamento, entrar em contato com uma vida que ele chama aqui de consciente, é exatamente buscar esses fatos. A vida que eu estou levando está de fato me trazendo o que é importante para mim? Ou não? Tá? A autoaceitação é a recusa em negar ou rejeitar qualquer aspecto do eu. Pensamentos, emoções, lembranças, atributos físicos, subpersonalidades ou ações. É deixar de manter uma relação de animosidade com a própria experiência. É o fundamento de todo crescimento e mudança. É a coragem, em última instância, de estar do nosso lado. E mais, o nível da nossa autoestima não pode ser mais alto que o nível da nossa autoaceitação. E por quê? Porque a autoestima lida com a realidade. A aceitação tem a ver com isso. Eu aceito aquilo que está acontecendo do jeito que está acontecendo. Não importa se eu gosto, não importa se eu concordo, não importa se é assim que eu queria. O que está acontecendo é o que está acontecendo e eu vou reagir a isto. Não é a mesma coisa que você aceitar de qualquer jeito e ficar negligente em relação a isso. Geralmente esse movimento é um mecanismo de defesa em relação àquilo que é percebido e não é aceitação. A aceitação não implica em concordância, mas implica em perceber que mesmo eu não concordando com algo, este é o algo que está acontecendo. Eu não que eu, sei lá, você sai, vai fazer uma viagem dos teus sonhos, né? E você tá lá no meio da viagem dos teus sonhos e daqui a pouco você é roubado, assaltado. Você não queria ser assaltado, mas foi o que aconteceu. E você precisa lidar com essa realidade. Né? Tô dando um exemplo bem grotesco aqui, bem caricatural, né? Para que fique bem claro esse ponto. Tá? E o último, a última parte de hoje, né? Vou fazer o restante nos próximos vídeos. Se queremos proteger nossa autoestima, precisamos saber como avaliar de maneira adequada o próprio comportamento. Isso inclui, em primeiro lugar, a certeza de que os padrões pelos quais exercemos nosso julgamento são verdadeiramente nossos e não meros valores de outras pessoas que nos sentimos obrigados a seguir sem convicção. Então, aqui o que ele está falando? Avaliar o comportamento. Esse é um dos motivos pelos quais eu gosto do trabalho do Nathaniel Branden. Ele não tem absolutamente nada de você é lindo, maravilhoso o tempo todo. Bem pelo contrário. Ele foca em você avaliar o que tu está fazendo, do jeito que tu está fazendo, as circunstâncias nas quais tu está fazendo, e em ser muito claro, muito pé no chão nessa avaliação. Por isso que um dos primeiros fatos é, eu estou avaliando que eu estou vivendo de acordo com os meus parâmetros ou parâmetros de terceiros? Porque se for com parâmetros de terceiros, eu posso fazer a coisa que o terceiro mais quer na vida. E isso não implica que eu vou estar bem comigo mesmo e que minha autoestima vai aumentar. Em segundo lugar, precisamos conduzir nossas avaliações com honestidade e compaixão. A disposição de considerar o contexto, as circunstâncias dos nossos atos, bem como as opções ou as alternativas que percebemos estarem disponíveis para nós. Se nos sentimos realmente culpados em relação a alguma questão, precisamos tomar medidas específicas para resolver a culpa, em vez de apenas sofrer de forma passiva.
honestidade e compaixão. Ou seja, eu vou ser pé no chão comigo. Eu não vou tapar o sol com a peneira. O que é do jeito que é. O que eu fiz do jeito que eu fiz. E gerou o resultado Y, que eu não gosto, ou que não foi bom para mim, ou que foi bom para mim. E compaixão. Se eu fiz coisas que são inadequadas, eu não vou ficar me martirizando. Eu vou sofrer. E talvez até eu sinta culpa. Agora, se eu senti isso, é porque eu me violei. Eu passei por cima de mim mesmo. Isso, obviamente, muitas vezes tem a ver com a nossa história. Só que eu vou ser honesto e compassivo. Então, eu não vou virar os olhos para isso. Vou me perdoar. Vou olhar para isso enquanto algo que faz parte de mim e vou buscar uma atitude. Porque a compassividade, a compaixão para com nós mesmos, ela também não implica em concordância. Sentir compaixão por si significa você entender que sim, você faz coisas erradas assim como qualquer ser humano. E que muitas vezes tem a ver com a tua história e que muitas vezes isso são coisas que doem em você. Isso não quer dizer que você tem que continuar fazendo isso. Porque a partir do momento que tu toma consciência disso, toma consciência da tua história, abre a possibilidade de mudança e insiste em fazer algo que te fere ou fere os outros, aí você está escolhendo. E a partir do momento dessa escolha, não tem como desenvolver uma boa autoestima. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que é um resumão, né? Nós vamos fazer mais um vídeo resumão de todo o conteúdo do livro. E eu espero vocês, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau.